vocês agora a semana 4 do PET 2 de Química do segundo ano do ensino médio. Antes de começar os exercícios, a gente vai explorar um pouquinho o conteúdo, abordado por essa semana. Então, o conteúdo, é sobre soluções. Então, o que é uma solução? Uma solução na química, não é resolver um problema, é resolver algo. Uma solução na química, a gente diz que é quando você tem duas substâncias, e ela tem que ser homogênea, uma solução. E aí a gente tem três tipos de soluções. A gente tem as soluções líquidas, as soluções sólidas, e as soluções gasosas. Um exemplo de solução líquida, eu coloquei aqui o vinagre mais a água, mais o açúcar. Então é um exemplo de soluções líquidas. Um outro exemplo, a água sanitária, também é um outro exemplo de solução líquida. Já as soluções sólidas, a gente tem aqui o ouro, o ouro, por exemplo, 18 quilates. Então um exemplo aqui a gente pode colocar aqui, o ouro, o ouro aqui, 18 quilates, que é uma mistura de 25% de prata, ou cobre. Então a gente pode ter essa mistura aqui de 25% de prata ou cobre e 75% de ouro. Então ele é uma mistura também homogênea, é uma mistura de dois metais e ela é homogênea. Então ela é classificada como uma solução. E uma solução gasosa, o exemplo aqui, o ar que a gente respira, que é uma proporção aí, tem vários tipos de gás misturado aí nesse ar atmosférico nosso. Tanto é o oxigênio, o nitrogênio, o argônio, dentre outros aí, que fazem parte aí desse ar atmosférico, que é um exemplo de solução gasosa. Aí numa solução, o disperso ele é chamado de soluto, e o dispersante ou dispergente, a gente chama ele de solvente. Tá? Então, por exemplo, numa solução, se eu tiver uma solução aqui, nessa solução aqui a gente tem aqui, por exemplo, o sal, que é o NaCl, mais a água, H2O. Quem que é o solvente, quem que é o soluto aqui dessa solução? O que vocês não podem esquecer? Que sempre quando tiver a água ela está... ela é o solvente universal. Então tem a água, ela vai ser o nosso solvente universal. Então o sal aqui, na verdade, o NaCl, o cloreto de sódio, ele vai ser o soluto. Então todas as soluções, se tiver a água é o solvente universal. Ah, mas e quando não tem a água? Por exemplo, aqui, nessa solução aqui de ouro, a gente tem aqui o ouro 18 quilates, que é uma proporção de 25% de prata ou cobre e 75% de ouro. Então quem que é o solvente, quem que é o soluto? Quando você tem uma substância, uma solução que não tem a água, porque a água é o solvente universal, para a gente saber quem que é o solvente, quem que é o soluto, a gente vai analisar o que tiver em maior e menor proporção. Ou seja, o que tiver em maior proporção vai ser o meu solvente. Então aqui vai ser o solvente. O que tiver em menor proporção vai ser o soluto. Tá? Então é dessa maneira que a gente vai classificar e vocês têm que entender isso. Quem que é o solvente, quem que é o soluto. Aí numa solução, o dispersante ou dispergente é o solvente e o disperso ele é chamado de soluto. E aí a gente tem também uma característica dessas soluções aí, esse efeito Tyndall aqui. Então o que é, por exemplo, uma dispersão? A dispersão é um sistema em que uma substância se encontra disseminada em outra sob a forma de pequenas partículas. E dentro dessa dispersão aqui a gente tem esse efeito Tyndall. Então esse efeito Tyndall ele é verificado numa solução coloidal e ele é uma propriedade física do sistema coloidal, é a dispersão da luz. Então, por exemplo, a neblina, fumaça, então são exemplos desse efeito Tyndall. Então essa dispersão aqui é quando você encontra uma substância disseminada na outra em forma de pequenas partículas. Não sei se vocês já observaram quando a porta está entreaberta. Aí você olha aquele foco da luz, você chega lá perto, você vai ver várias partículas suspensas ali no ar. Pode observar isso, quando a porta está entreaberta, o raio solar bate e você consegue ver o foco da luz. Então isso é uma dispersão. Aquelas partículas estão disseminadas na outra sob a forma de pequenas partículas. E esse efeito Tyndall é exatamente isso. Então o efeito Tyndall você consegue ver o foco da luz. Então, por exemplo, numa neblina, a fumaça de cigarro, você consegue ver esse foco. Então, por exemplo, em festa, aquela luz que ilumia muito longe, aquele canhão de luz, você consegue ver aquele foco graças a essa propriedade aqui, da dispersão.
né, numa boate, por exemplo, aquele foco de luz, né, luz vermelha, amarela. Então você consegue ver o raio dela através da dispersão. Por quê? Porque ele vai soltar fumaça, né, e aí vai fazer uma dispersão, onde vai ter uma partícula disseminada na outra, e aí tem o foco da luz. Então a gente consegue ver o foco da luz graças a esse efeito Tyndall. Ele é uma propriedade específica das dispersões, então a gente não pode esquecer. Aí aqui eu coloquei uma tabelinha para a gente classificar, né, as dispersões aqui, ó. Então, por exemplo, a gente tem aqui uma solução. Então, o que é uma solução? É quando o tamanho, né, das partículas ela é menor que 1 nanômetro. 1 nanômetro significa 1 vezes 10, né, a menos 9 metro. Então, 1 nanômetro significa isso daqui. Então, quando você tiver uma partícula bem pequenininha, né, menor que 1 vezes 10 a menos 9 metros, a gente tem uma solução. Lembrando que a solução ela é homogênea, a gente não consegue separar ela por nenhum tipo de filtro, né, só através da destilação, então da evaporação de outras técnicas, menos o filtro. A gente não consegue separar ela por filtro, né, por nenhum tipo de filtro ou ultrafiltro. Então, ó, as partículas dispersas têm diâmetro menor que 1 nanômetro e são constituídas por moléculas ou íons comuns. E a separação não é possível por nenhum tipo de filtro. Exemplo aqui, a água e o sal. Então, ele é um exemplo de solução. Já a solução coloidal ou dispersões coloidais, em alguns livros, aí, alguns autores vão descrever dispersões coloidais. As partículas dispersas são macromoléculas ou íons ou moléculas gigantes que têm o diâmetro de 1 a 100 nanômetro. Então já é uma partícula, né, um pouquinho maior. Então ela vai ter o diâmetro de 1 a 100 nanômetro. E as partículas a gente pode separar ela por ultrafiltro, né, por meio de ultrafiltro ou ultracentrifugadores. Então a gente já consegue separar. O exemplo aqui é o sangue, a gelatina. Então a gente consegue separar ela, né, por um ultrafiltro. A gente consegue separar aqui os glóbulos vermelhos, o plasma. Então a gente consegue separar as partículas, né, que está ali todas dissolvidas ali nesse sangue, né? Então aqui, ó, ele já é heterogêneo. Então não é homogêneo. Já as soluções ela é homogênea. E a suspensão também ela é heterogênea. As partículas são maiores, são maior que 100 nanômetros. E a gente consegue separar ela por filtro comum. Por exemplo, um pano, uma peneira. Então a gente já consegue separar essas suspensões, né, por um filtro comum. Por quê? Porque o diâmetro das partículas é maior que 1000 nanômetros. Então são partículas grandes. Aí eu coloquei uns exemplos aqui. Enxofre, né, na água é um exemplo de suspensão. E aí dentro desse contexto aqui, a gente tem também, né, a classificação das soluções. Então, por exemplo, aqui eu tenho... O que é uma solução? Né? A gente viu ali que é uma mistura homogênea constituída de duas, né, ou mais substâncias. Então isso que caracteriza uma solução, ela tem que ser homogênea. Aí a gente tem aqui uma solução não saturada ou insaturada. O que é isso? Contém menos soluto que o estabelecido pelo coeficiente de solubilidade. Uma solução saturada atinge o coeficiente de solubilidade e uma solução supersaturada ultrapassa o coeficiente de solubilidade. Agora, o que é esse coeficiente de solubilidade? Cada substância ela vai ter esse coeficiente. Então, por exemplo, aqui, ó, o sal de cozinha, o NaCl. Eu vou explicar para vocês aqui, né, o que é esse coeficiente de solubilidade. Então, vamos colocar aqui, ó, NaCl, que é o sal de cozinha. Então, a 20 graus... Então, por exemplo, a 20 graus aqui, eu consigo, né, a gente consegue, ó, a 20 graus, né, em 100 gramas de água. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu tiver 100 gramas de água aqui, de H2O, a gente coloca o sal primeiro, a gente consegue dissolver nesses 100 gramas de água aqui, apenas 36 gramas, né, desse sal aqui, ó, do NaCl, né? Então isso que é o coeficiente de solubilidade, ó, é uma quantidade de soluto que a gente consegue dissolver num determinado solvente, numa determinada temperatura e pressão constante. Então eu não posso aumentar a temperatura e nem a pressão, alterar ela. Então isso que é o coeficiente de solubilidade. Cada substância ela vai ter um coeficiente. Então o NaCl, por exemplo, ó, a 20 graus eu consigo dissolver 36 gramas desse sal em 100 gramas de água. E na hora de preparar uma solução, primeiro a gente coloca o soluto, depois afere o volume aqui até o menisco, até as 100 gramas, né, 100 ml aí de água. Então, a solubilidade, né, o coeficiente de solubilidade é isso daqui, ó. É a quantidade máxima de soluto que um determinado solvente consegue dissolver numa determinada temperatura e pressão constante. Então, isso que é a solubilidade.
Ah, e se eu colocar nesses 100 gramas de água, por exemplo, 25 gramas de sal, desse sal aqui. Então o que ele é? Ó, ele é uma solução insaturada, porque contém menos soluto que o estabelecido pelo coeficiente de solubilidade. Ah, professor, se eu colocar então 36, ele é também uma solução saturada, porque atinge o coeficiente de solubilidade. Professor, se eu colocar então 40 gramas, o que vai acontecer aqui? 40 gramas ele vai ser uma solução supersaturada? Não. Aqui que está o X da questão. Ele vai ser uma solução supersaturada quando você aumenta a temperatura e diminui. E aí você resfria ele de novo lentamente, agitando bem lentamente. E aí ele não vai formar precipitado. Então se você colocar 40 gramas, permanecer a mesma temperatura, o que vai acontecer? 36 gramas vai estar dissolvido aqui e 4 gramas vai ficar aqui no fundo, ó. Porque você colocou 40. Então 4 gramas eu vou ter aqui, isso aqui é chamado o quê? Corpo de fundo, corpo de chão, precipitado. Então 4 gramas não dissolveu. Então ele continua sendo uma solução saturada com corpo de fundo. Eu posso ter a solução saturada com corpo de fundo ou sem. Sem corpo de fundo é quando eu coloco a quantidade, né, que atinge o coeficiente de solubilidade. Se eu colocar mais e não aumentar a temperatura, ele vai ser uma solução saturada com corpo de fundo. E aí uma solução supersaturada, quando você coloca, por exemplo, aqui 40 gramas e aquece ela, por exemplo, a 30 graus aqui, vai aquecendo. Aí dissolveu todo o sal aqui está dissolvido. Aí você resfria ela lentamente para essa temperatura, então você vai resfriar ela aqui lentamente, aí ela volta a ser o quê? Uma solução supersaturada e não vai ter corpo de fundo. Só que a solução supersaturada ela é muito estável. Qualquer coisa que você coloca aqui, uma perturbação, uma agitação que você faz aqui nessa substância, ela volta a ser saturada com corpo de fundo. Ou então se você pegar um germe, a gente chama isso aqui de germe de cristalização. Você pega um cristalzinho de sal aqui desse NaCl e coloca aqui, ó. Parece uma mágica. Você colocou aqui, todo o sal em excesso vai vir para o fundo aqui, ó. Na mesma hora que você coloca aqui, o sal que está em excesso já vai vir aqui para o fundo. Que é um vídeo que tem aí, vocês podem pesquisar, que o sal, que a água, né, ela solidifica em 1 segundo. Na verdade, ela é uma solução, né, supersaturada, se eu não me engano, de dicromato de potássio. Então você consegue fazer, aí você coloca um pequeno cristal de sal, ela vai, né, transformar numa solução saturada com corpo de fundo. Aí é onde vai dar a intenção de que a água, né, aquela solução ali ela solidificou, mas na verdade aconteceu exatamente isso daqui, ó. Né? A gente chama isso aqui de germe de cristalização. E num gráfico ele é representado dessa maneira aqui, as regiões saturadas, supersaturada. Então, por exemplo, num gráfico aqui, a gente representa isso daí dessa maneira aqui, ó. Então a gente vai ter aqui, né, uma região aqui, onde a gente vai ter um gráfico mais ou menos dessa maneira aqui, ó. Por exemplo, de aquecimento de uma substância. Então aqui, ó, nessa parte inferior aqui, né, da reta aqui do sal, então por exemplo aqui a gente tem um sal. Aqui é a região insaturada. Aqui no gráfico, aqui, qualquer ponto que eu pegar é uma região saturada. E acima do gráfico é supersaturada. Né? Então a gente tem essa característica aqui, ó, no gráfico, né, de aquecimento, né, de uma substância em relação ao coeficiente de solubilidade dela. Então, na maioria das vezes dos sais, né, quando você aumenta a temperatura, você aumenta a solubilidade. Então você aumentou a temperatura, aumentou a solubilidade. Né? Um exemplo aqui, quando vai fazer doce de leite e a pessoa erra, né, na medida do açúcar, o que acontece? Quando está quente, toda aquela solução está dissolvida ali. Quando você resfria, o açúcar que está em excesso ele vai cristalizar. Aí fala, o doce açucarou, mas na verdade é isso daqui, ó. Né? Então tem a ver com esse coeficiente de solubilidade. Você colocou mais açúcar do que aquela solução ali deveria solubilizar. Naquela temperatura alta, né, estava todo o açúcar ali dissolvido, mas quando abaixou o açúcar cristalizou. Então é isso. Agora a gente já vai para os exercícios. Vocês já teve um pouquinho de conhecimento aqui, a gente vai resolver agora os exercícios. O primeiro exercício da atividade, né, da semana 4, identifique as questões falsas e explique o que está errado na afirmativa. Então vamos analisar aqui, ó. A primeira afirmativa, ó, o latão, né, é uma mistura de cobre e zinco e é uma solução sólida. Sim,
O latão, o ouro, o ferro, a gente pode dizer que é um exemplo de solução sólida, porque o ferro ele é uma mistura de carbono, manganês, tem vários metais aí dissolvidos. A gente não consegue ver num pedaço de ferro, isso aqui é o ferro, isso aqui é o manganês, isso aqui é o carbono. Então a gente não consegue, é uma substância homogênea. Então aqui está correto. Então essa afirmação aqui está correta. Então a gente não vai estar corrigindo ela aí. Gramaticamente aí ela está correta aí. Já a segunda, soluções saturadas apresentam soluto em quantidade menor do que o limite estabelecido pelo coeficiente de solubilidade. Então, a solução saturada, o que acontece aqui? A solução saturada ela atinge o coeficiente de solubilidade. Então, ela não é menor. Se fosse insaturada aqui, aí sim seria correto. Mas na verdade aqui a gente tem uma solução saturada, ela atinge o coeficiente de solubilidade. Então, como que a gente vai reescrever essa solução aqui? Então a gente vai falar que ela é falsa. Então ela é falsa aqui. Então a solução saturada, vamos descrever aqui. Solução saturada. Solução saturada, ela atinge o coeficiente de solubilidade. Ela não é menor, Ela atinge o coeficiente. É o exemplo do sal lá. Coloquei 36 gramas a 20 graus Celsius, atingiu o coeficiente de solubilidade. Então ela atinge o coeficiente de solubilidade. Então a resposta é essa daqui. A terceira agora. A variação da pressão e temperatura não altera a solubilidade dos gases no líquido? Falso também, A pressão e a temperatura, ela vai alterar sim. Ela altera, e muito. Então aqui, essa resposta aqui também, ela vai ser falsa. Então a gente pode descrever aqui que a variação, Então, a variação da temperatura e pressão altera a solubilidade dos gases no líquido. A variação da pressão, então a variação da pressão e temperatura, temperatura altera, altera a solubilidade, dos gases nos líquidos. Um exemplo bem claro disso daqui, por exemplo, como que eu vou tirar? Você tem ali, por exemplo, uma solução, uma água, uma água com gás, uma água gaseificada. Então, a água com gás você consegue ver as bolinhas de gás. Então, é uma substância heterogênea. Então, na verdade, não seria uma solução. Aqueles gases carbônicos, as bolinhas de gás, você consegue ver, é heterogêneo. Mas como que eu tiro esse gás da água? Eu aqueço. Então eu vou aumentar a temperatura. Então para você tirar o gás de uma água é bem simples. Coloca numa panela convencional, uma panela aberta e aquece. O que vai acontecer? O gás ele vai evaporar. Então como ele tem um ponto de ebulição muito pequeno, a temperatura ambiente ali praticamente, você aquece ele um pouquinho, ele já vai evaporar. Então nos gases, quanto maior a temperatura, menor é a solubilidade dos gases. Então tem muitos rios, que a temperatura aumenta da água e o que acontece? Tem uma superfície muito fina de água, aí a temperatura do Sol aquece aquela água, a temperatura da água aumenta e a solubilidade do gás oxigênio diminui. Então causa morte de peixe. E aí a pessoa vai lá e faz o teste, a água não está contaminada, mas morreu os peixes. Por quê? Por falta de oxigênio. Então pode acontecer isso. Então uma maneira da gente tirar os gases de um líquido, da água, aí, por exemplo, é aquecer ela. Então, nos gases, quando você aumenta a temperatura, você diminui a solubilidade, é inversamente proporcional. Já na maioria dos sólidos, é ao contrário. Quando você aumenta a temperatura, você aumenta a solubilidade. Então, nos gases é inverso. Então, a resposta aqui é essa daqui. Já na outra questão, o álcool é apolar e, por isso, não se mistura a solventes polares, como a água. Então a gente sabe que o álcool ele mistura com a água. A interação entre o oxigênio e o flúor, a gente tem aqui essa interação aqui entre esses elementos aqui,
vamos fazer aqui uma tabelinha para gente de eletronegatividade. Então a tabelinha de eletronegatividade a gente tem ela aqui, ó. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Então a gente tem aqui, ó, a eletronegatividade aqui ela aumenta. Então essa interação aqui de FON aqui ela é muito forte. Então é uma interação muito forte aqui, ó, com a água. Então o que acontece aqui? A molécula aqui de álcool, ela é exatamente aqui, ó, o etanol, ele é formado dessa maneira aqui, ó, essa estrutura aqui, ó. Então a molécula de álcool, né, ela tem essa estrutura aqui, ó. E aí, o que a gente tem aqui? A estrutura dela é basicamente isso. A estrutura da água, a água é angular. Então a gente tem aqui uma molécula de oxigênio, e aqui eu tenho uma molécula de hidrogênio, aqui eu tenho outra molécula de hidrogênio aqui. Então ela é angular. Por quê? Por exemplo, com uma gordura, um óleo. Então um óleo, por exemplo, são hidrocarbonetos, né? São longas cadeias de carbono dessa maneira aqui, ó. Então a gente tem aqui uma estrutura muito grande aqui de carbono, ó. Então é hidrogênio aqui, outro hidrogênio aqui. Aqui a gente vai ter, por exemplo, vários carbonos ligados aqui, e aqui eu vou ter outro hidrogênio. Então o que acontece aqui, ó? O diesel, a gasolina, é basicamente hidrocarbonetos. A estrutura, né, da gasolina é C8H18. Então a gente tem essa fórmula aqui da gasolina, e aí ela vai ter ramificação, ela vai ter vários carbonos aí. Só que só para vocês entenderem, aqui a geometria dela é tetraédrica, né? Aqui já é angular. O que acontece aqui, ó? Por exemplo, aqui eu tenho a fila de eletronegatividade. Quem que é mais eletronegativo aqui nessa fila, ó? O flúor. Quem que é menos eletronegativo? O hidrogênio. Então, por exemplo, aqui, ó, o carbono ele é mais eletronegativo. Então, logo, a força aqui, ó, a gente vai ter um vetor aqui para o lado do carbono, outro vetor aqui para o lado do carbono, outro vetor aqui. Aqui é a mesma coisa, ó, aqui vai ser nulo, então aqui eu vou ter um outro vetor, aqui um outro vetor, né? E aqui também, pelo carbono ser mais eletronegativo que o hidrogênio. Aí o que acontece aqui, ó? Aqui ela não vai ter polo. Então, por exemplo, essa molécula aqui ela vai ficar parada, ela vai ficar estática. Então, a gente diz que todos os hidrocarbonetos, né, formados por carbono e hidrogênio, são substâncias apolares, tá? E aqui explica também por que a água não se mistura com a gasolina, com o óleo, né? Não é por diferença de densidade, mas sim diferença de polaridade. Ou seja, um solvente polar ele vai dissolver com solvente polar. Uma substância apolar, né, vai dissolver com a substância apolar. Então, no caso aqui é apolar. E a água, o que acontece na molécula de água? Ó, quem que é mais eletronegativo aqui? Ó? O hidrogênio ou o oxigênio? Na fila de eletronegatividade, o oxigênio é mais eletronegativo. Então, aqui vai ter uma força puxando ele para cá. Aqui vai ter uma força, ó, um vetor puxando ele para cá. Logo, essa molécula vai para cima. Imagina aqui, ó, duas cordas puxando para esse lado aqui, uma para cá, outra aqui. O que acontece com essa molécula? Ela vai para cima. Ela criou um polo aqui, ó, então ela vai ser polar. Então, por isso que ela não mistura com, né, a gasolina, não mistura com óleo diesel, com os hidrocarbonetos. Por quê? Esses hidrocarbonetos são substâncias apolares, enquanto a água é uma substância polar. Só que o álcool ele tem uma interação igual ao do sabão. O sabão também tem essa característica aqui, ó. Tanto é que um sabão você consegue lavar, por exemplo, ele é solúvel com a água e solúvel também com graxa, né, com gordura. Então, o sabão ele tem essa característica também. Aqui, na verdade, o que a gente tem? Ó? A gente tem aqui a cabeça dele aqui, ó, a gente diz, ó, por exemplo, aqui, quem que é mais eletronegativo aqui, ó, não é o hidrogênio, então logo ele puxa para cá. E aqui a gente tem o oxigênio que é mais eletronegativo, então ele puxa para cá, ó. Então essa molécula ela vem para cá, ela cria um vetor. Então essa cabeça aqui, né, do álcool aqui, ela é o que, ó, polar, ela tem um polo. Então ela é polar e essa outra parte aqui do álcool, né, é igual a essa daqui, ó. Então você tem um vetor puxando para cá, aqui, outra aqui, esse aqui é nulo. Então você tem uma parte aqui que ela é apolar. Então, ou seja, o álcool ele mistura tanto na gasolina quanto mistura, né, na água. Só que aí tem um detalhe, ele está lá misturado na gasolina. Se você colocar água, ele vai largar da gasolina e vir para a água. Por quê? Porque essa interação aqui, ó, né, o hidrogênio com essa substância aqui, né, do FON aqui, ó, então você tem aqui o hidrogênio, a interação dele
com o oxigênio, o flúor e o nitrogênio, no caso aqui o álcool tem o oxigênio, é muito forte, né? É ligação de hidrogênio que a gente fala. Então essa ligação de hidrogênio, ela é muito forte. Então logo a água, né? A água vai se juntar com o álcool aqui e o álcool larga, né, da gasolina. Então a gente tem essa característica aí, né, que vocês têm que entender. Então como que vai ficar essa resposta aqui? Vamos apagar aqui para a gente colocar. Então aqui a resposta vai ficar assim: o etanol ele é polar e apolar, né? Então com isso ele consegue dissolver infinitamente, né, tanto com a água, tanto com, né, a gasolina em solventes apolares. Então a resposta seria essa daí. Agora o segundo, analisando as embalagens dos produtos de limpeza, verificamos que alguns possuem embalagens transparentes e outras fosca. E lermos as instruções do rótulo dos produtos das embalagens fosca. Provavelmente iremos despertar com essas informações. Para a conservação da qualidade do produto, mantenha o frasco fechado em local protegido do sol e calor. Aí a questão: essa orientação pode ser entendida quimicamente. Então aqui como que a gente pode dizer aqui que ela pode ser entendida quimicamente? Ó, o calor aumenta a pressão dentro de todos os produtos de limpeza, desde que esteja com embalagens abertas, né? Pode ser aberta ou não. Então aqui, né, essa questão aqui, ela pode ser fechada também. Então essa questão aqui a gente não vai assinalar ela. Tá errada. O calor e raios do sol pode alterar o volume dos produtos com ele fechado. Então, ó, o calor dos raios do sol pode alterar o volume dos produtos com ele fechado. O calor do sol é muito pequeno para alterar esse volume. A gente precisava, né, de uma quantidade muito grande de calor para alterar o volume. Então, também essa aqui é falsa. A letra C. A quantidade de soluto dentro desses produtos pode alterar se a embalagem estiver fechada? Não, né? Ela não altera. Se ela estiver aberta, por exemplo, se tiver gás ali dentro, ela pode alterar, mas em embalagem fechada não. Então aqui também não é essa alternativa. A letra D. O calor e raios solares pode degradar o produto de limpeza, diminuindo a concentração do agente limpante, né? Sim, então ele pode oxidar o produto. Então provavelmente é essa daqui, a letra D. Vamos ver a letra E. O calor e os raios do sol alteram a pressão e o número de mols do produto de limpeza? Não, né? Porque os raios, né, o calor é muito pequeno. Agora, se for, por exemplo, um calor aí muito grande aí, ele pode alterar, né, alterar, por exemplo, a pressão, mas o número de mols, né, do produto de limpeza vai continuar. Se ele estiver fechado, ele vai continuar o mesmo ali. Então, a alternativa 2 aí é a letra D. Agora, a questão 3. O trecho abaixo foi retirado de um rótulo de alvejante, né, à base de cloro, de uso geral. A composição: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto de sódio, água e perfume. Aí, ó, o teor de cloro ativo entre 2% e 2,5% de parte por porcentagem. Assinale a alternativa correta. Então, o que a gente tem aqui? Ó? Então, por exemplo, a gente vai ter aqui, né, que o hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto de sódio, água e perfume. Então a água, ela vai ser o que? A água é o solvente, né? Então a água é o solvente universal. Então aqui a gente já pode até descrever aqui, que a água, ela vai ser o solvente universal, tá? Então, a letra A, o solvente é o hipoclorito de sódio, hipoclorito, né, de sódio? Não. O solvente é a água. Se tiver a água, ela é o solvente universal. A água é o soluto universal? Errado. O solvente é o perfume, né? O solvente é a água. Hipoclorito de sódio é um dos solutos, né? Hipoclorito de sódio. Então a gente tem aqui o soluto hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto de sódio, e o perfume também ele é um soluto. Então na verdade aqui, é a letra D. A letra E, o solvente é hidróxido de sódio, altamente corrosivo. Soluto, né? É hidróxido de sódio aqui, Então, a resposta correta aí dessa alternativa é a letra D. Solvente universal é a água. Se não tem a água, você vai ver qual que tem maior proporção, né? O que tiver em maior proporção é o solvente, o que tiver em menor proporção é o soluto. E a outra questão, a questão 4,
Um estudante, estudando soluções em química, foi à cantina de sua escola e pediu a água gasosa. Sua professora de química, que também estava no local, ao ouvir a frase, mostrou reprovação. Explique o incômodo da professora no pedido do aluno com o olhar químico. Então aqui, ó, ele pediu, né, uma água gasosa. Então, ou seja, se a gente for analisar aqui, né, qual que seria o ponto de, o ponto de fusão da água, né, é 0 grau. Então, o ponto de fusão da água é 0 grau. O ponto de ebulição da água é igual a 100 graus. Então, aqui, por exemplo, qualquer temperatura. Então, a gente tem aqui, ó, o ponto de fusão e aqui eu tenho um intervalo e eu vou ter o ponto de ebulição aqui, ó, P, ponto de ebulição. Qualquer temperatura maior que o ponto de ebulição, toda substância está no estado gasoso. Entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição, a substância está no estado líquido. E qualquer temperatura menor que o ponto de fusão, ela está, né, no estado sólido. Então, ou seja, ó, o ponto de fusão da água é 0 grau e o ponto de ebulição é 100. Então, o estudante ele, né, foi na cantina e pediu uma água gasosa. Veja bem, a água gasosa, então, ela tem que estar numa temperatura, né, a nível do mar aqui, que é uma atmosfera, maior que 100 graus. Então, a gente encontra essa água aí para a gente tomar uma temperatura aí, né, a mais de 100 graus. Então, aqui que está o X da questão, né? Então, o estudante aí, ele falou, né, de maneira errada. Por que ele falou de maneira errada? Porque para a água estar no estado gasoso, tem que ser uma temperatura maior, né, que 100 graus. Então, vamos escrever isso. Caso aí, ó, para encontrar a água gasosa, a mesma precisa estar numa temperatura maior que 100 graus. Então, o estudante teria que dizer a água com gás, né, aonde ele estava referindo a água, né, mais o gás carbônico. Então, ele teria que estar referindo a água mais o CO2, que é o gás carbônico. Aí sim, né, ele estaria falando de maneira quimicamente correta, água com gás. Então, ele errou, né, ao falar água gasosa. A quarta questão, um único cristal de sólido é adicionada a um becker contendo uma solução adequada do mesmo sólido. Considerando as situações a seguir, qual das alternativas é a correta? Então a gente tem aqui, ó, uma substância A, uma solução B e uma solução C. Foi aquilo que eu disse, né, anteriormente lá na explicação. Então aqui a gente vai ter um germe de cristalização. Ele só vai acontecer, né, numa solução supersaturada. Então você tem uma solução supersaturada, você coloca um cristal de sal do mesmo soluto, e aí vai aparecer uma mágica. Todo sal que está em excesso ele vai precipitar no fundo, né, do recipiente. Então vamos ver aqui qual que é a alternativa que está correta aqui. A letra A. A situação B aconteceria caso a solução inicial fosse insaturada. Então, ó, a situação B, né, que é essa daqui, aconteceria caso a solução inicial fosse insaturada. Sim. Né? Se a solução fosse insaturada, você ia colocar um cristal de sal aqui, ele ia dissolver totalmente aqui, você não ia ver esse cristal. Então é verdade. Né? Já se fosse uma solução saturada, já ia acontecer isso daqui. Ó. Se fosse uma solução supersaturada, ó, todo o sal que está em excesso ele vai para o fundo. Vamos ver as demais agora. Ó. A situação B aconteceria caso a solução inicial fosse saturada? Não. Né? No caso aqui seria A, então aqui é falso. A letra C. A situação A ocorreria caso a solução inicial fosse saturada? Sim, que aí você tem um máximo de soluto que dissolve. Aí você colocou um cristalzinho de sal aqui, o que vai acontecer? Esse cristal vai para o fundo, ele já não vai dissolver. Então, essa alternativa aí, a C, está correta também. Na letra D, ocorreria o demonstrando em C caso a solução inicial estivesse supersaturada? Sim, supersaturada, um cristal de sal que você coloca aqui, todo sal em excesso ele vai para o fundo. Então aqui também está correta. Então seria, né, A, B, não, A, C e D. Vamos analisar a E aqui e ver se também ela está correta. Ó, caso a solução inicial estivesse insaturada, poderíamos observar a situação A após a adição do cristal. Se tivesse insaturada, não. Insaturada seria essa daqui, na B. E aqui falou a A. Né? Então, está errado também. Então, as alternativas corretas, A, C e D.
E é isso daí, eu espero ter ajudado vocês e até a próxima. Até mais.